Boa noite, pessoal. Tudo bem? A turma aqui tá entrando. Boa noite a todos. Uma turminha que sempre participa, né? Mas sempre uma turminha nova entrando para participar com a gente. Nós estamos estudando a terceira parte do livro, Desdobramento Consciente. Vamos seguir aqui o slide que é mais fácil, né? Hoje já é a aula 29. Lá no YouTube tem todas as outras 28 aulas no canal Breno Costa. Nós temos também um canal no Telegram. Quem já baixou o Telegram, Lições do Mundo Espiritual. Essa aula é toda segunda-feira. Quando acabar o desdobramento eu vou ver um outro livro, talvez Em Busca da Felicidade, para alterar a temática, né? Esse é o uso de reforma íntima, o que acaba ajudando no desdobramento. Nós temos o grupo Desdobramento Consciente. Na página é legal colocar o ver primeiro para não perder as postagens. E o curso é com base no livro Desdobramento Consciente, que você pode comprar na Livraria Espírita Marília, na candeia.com e na amazon.com.br. Esses são meus contatos. Para vocês, quem quiser entrar em contato, sabe que eu sempre respondo. Na Amazon também tenho, na Amazon Kindle tem um e-book para quem quiser. Vamos fazer uma revisão. O objetivo do livro é ajudar, contribuir na visão espírita para quem quer desenvolver a faculdade do desdobramento ou educá-la. Primeira parte do livro, que já terminamos, nós estudamos a doutrina espírita e o tema desdobramento. Na segunda parte, que também já terminamos, nós estudamos vários desdobramentos conscientes que eu fiz e que eram didáticos para o estudo do livro, né, para o estudo do tema. E agora nós estamos estudando as técnicas propriamente ditas, porque o desdobramento consciente, a projeção da consciência, a viagem astral, são vários nomes para a mesma coisa, né? Que é você sair conscientemente do seu corpo. Nada mais é do que uma faculdade, né? É algo que você pode desenvolver, educar, né? Então, tem diversas técnicas e no livro eu coloquei as que eu considero as principais. Lembrando que o mundo espiritual, né, que algumas religiões utilizam os nomes lúdicos de céu para designar as dimensões superiores, purgatório para designar as dimensões medianas e inferno para designar as dimensões inferiores. O 4D, porque na verdade é só matéria em sua quarta dimensão, não tem nada de místico. Nós vivemos num universo que a matéria tem 3 dimensões, altura, largura e comprimento. No mundo espiritual, o universo espiritual são rótulos para designar a matéria em sua quarta dimensão. Como é que é isso? A gente não tem como entender perfeitamente, porque nós estamos inseridos na terceira dimensão. Tem vídeos no YouTube muito interessante explicando, por exemplo, quem viveria no 2D, como conseguiria imaginar o 3D, enfim. Mas de qualquer forma, isso aqui também é um rótulo, só para designar que é diferente daqui, né? Mas que a gente tem que perder é a visão lúdica, mística, né? De imaginar um céu, de imaginar um mundo espiritual também imaterial. Aí você vai ficar onde? No vazio? Não tem como ficar no vazio, né? Você precisa da matéria. Matéria é instrumento do espírito. E aí você vai entender que existem várias realidades coexistindo: um umbral, as esferas superiores e as esferas inferiores. Em desdobramento você pode visitar todas elas, conforme seu nível evolutivo, claro. Quem lê o livro viu que eu consegui chegar até a quarta com muito sofrimento, né? Com muita dificuldade. Na quarta eu fiquei muito emocionado, porque já era uma esfera, um grau evolutivo já superior, e foi difícil controlar a emoção quando eu cheguei na quarta esfera. E nas negativas aí você tem que ter proteção. Revisão. Vimos a importância dos preparativos, né, para quando você vai exercitar o desdobramento, a projeção, né? Então, alimentação, vigiar o pensamento, vigiar os atos, tomar cuidado, né? Manter o padrão vibratório sempre elevado, a oração, a meditação,
Aí a gente vai entendendo que não tem como improvisar esses estados mentais, né? Você tem que introduzir tudo isso nos seus hábitos diários, né? Então todos os dias você tem que reservar um tempinho para orar, um tempinho para meditar. Todos os dias tem que fazer uma leitura edificante. Todos os dias você tem que vigiar seus pensamentos, seus atos. Ah, mas eu sou um espírito imperfeito. Todos nós somos. A questão é você assumir o controle da sua vida, né? Usar a vontade para decidir o que você quer para você. Então isso é muito importante. E no dia que você quer conscientemente, porque o desdobramento ele pode ocorrer de forma espontânea, né? Seja causada por algum outro espírito encarnado ou desencarnado, seja causado naturalmente por oscilações das energias nos corpos sutis, você sai do corpo de forma espontânea. Isso é um desdobramento. O que nós estamos estudando, além de aproveitar esses espontâneos, é você conscientemente querer provocar o desdobramento, né? O desdobramento provocado. Aí você é provocado por você, né? Então você vai realizar o desdobramento provocado querendo, né? Então naquele dia que você vai fazer o exercício, naquele dia que você vai pensar, pode ser provocado por terceiro também. Eu dei uma misturada aqui quando eu falei no início. Então o espontâneo e o provocado seu e o provocado por terceiro. Tem toda a divisão lá no início do livro, né? Tem várias classificações doutrinárias, né? Mas a diferença básica, pensando na gente, é o espontâneo, que ocorre sem você querer, e o provocado. Nós estamos estudando a questão do provocado, né? Então aquele dia você vai treinar, aquele dia você vai exercitar as técnicas. Então, em especial, aquele dia você tem que tomar muito cuidado, né, com o seu padrão vibratório. É que nem o médium que participa de reunião mediúnica. Ele sabe que a aproximação dos amigos espirituais começa antes da reunião, a sintonia. Então naquele dia em especial ele tem que tomar cuidado. Na noite que eu vou fazer desdobramento, tomar cuidado com a alimentação, né? Evitar qualquer vício. Não dá para a pessoa querer beber álcool e treinar desdobramento. O padrão vibratório vai estar muito ruim, né? Vai ser um desdobramento desagradável. Nós estudamos semana passada a importância da respiração. Antes dos exercícios para desdobramento, deve-se respirar fundo 5 vezes. A gente explicou tudo isso na aula anterior. Você pode entrar lá e ver a explicação passo a passo. E nós vimos que a respiração ela ajuda em tudo, né? Inclusive no seu dia a dia, no estresse, uma situação difícil, a insônia. A gente tem que aprender a respirar. Respira fundo, segura o ar um pouquinho, solta. Então isso tudo traz um relaxamento do corpo físico e da mente. Por si só isso traz bem-estar. Então quem sabe respirar de forma correta vive melhor. Então é importante aprender a respirar. Tá na aulinha lá do YouTube, quem quiser assistir lá no YouTube, Breno Costa tem. Mas para quem vai fazer o desdobramento, quem vai tentar provocar o desdobramento, é importante causar esse relaxamento, né? Você vai fazer a respiração e depois você vai mentalizar o corpo relaxando. É natural as vibrações mentais reduzirem de beta, que é o normal, quando nós estamos aqui acordado, conversando, estamos em beta. Um pouquinho, quando está aquela quase dormindo, é alfa, quando está dormindo mesmo é teta. Nós vamos estudar isso semana que vem. E o desdobramento ocorre em alfa, alfa profundo. Então você faz a respiração, o relaxamento para entrar em alfa, porque é lá que você tem que provocar o desdobramento. Aí entrando na aula de hoje, né, a faculdade do desdobramento provocado pela pessoa está ligado diretamente ao uso da vontade, né? Aquela pessoa que vive de forma robótica, de forma bovina, sem raciocinar, sem pensar, só seguindo o que a maioria faz, não está usando a vontade, né? Está vivendo de uma forma, né? Ela está inserida em um contexto e está vivendo daquela forma. Está com o uso da vontade relaxado, né? Vontade não é estímulo. Estímulo é assim, eu fiquei com vontade de tomar um sorvete, isso é um estímulo. Eu fiquei com vontade de comer, isso é um estímulo. Vontade é o que eu vou fazer com esse estímulo.
que pode vir do meu inconsciente, pode vir dos meus hábitos, dos hábitos da sociedade que eu estou inserido, ou da indução mental de encarnados e desencarnados, né, que são uma das leis da natureza. Todos nós podemos influenciar e sermos influenciados. Esse é o estímulo. O uso da vontade é o que você vai fazer com esse estímulo que você recebeu, né? O desdobramento, a faculdade de desdobramento, ela depende muito do fortalecimento da sua mente e do uso da vontade. Olha como a reforma íntima está ligado intimamente ao desdobramento. A pessoa escolhe fazer o desdobramento, ela escolhe projetar-se para fora do corpo físico. Ela dá um comando mental, né? Eu quero sair do corpo físico de uma forma consciente. Isso é controle mental. Falando parece simples, mas não é, né? Estou a vida inteira estudando, exercitando isso, e eu tenho certeza que ainda serão vidas fazendo isso, né? Então, inclusive quem começar a estudar e treinar tem que saber disso, né? Tirando quem já trouxer isso de outras vidas bem desenvolvido, nós vamos levar muitas vidas para desenvolver, inclusive lá no plano espiritual. Você vê, o André Luiz narra em Nosso Lar que ele trabalha um dia inteiro, adormece, se desdobra no mundo espiritual, na esfera espiritual que ele está, lá em Nosso Lar, e vai visitar a mãe dele na esfera superior que ela está. Ele estava na terceira, ela na quarta. Então ele foi visitá-la. Você vê desdobramento lá. E esse controle mental, que parece simples, ainda é dificultado pelo que eu falei. Nós seguimos os padrões ditados pela sociedade. É difícil você ter um juízo crítico. É muito mais fácil você seguir. Isso é até social, isso é natural. Nós queremos estar inseridos e aceitos dentro da sociedade. E aí você age sem raciocinar ou aceita praticar atos, condutas, formas de pensamento, copia algumas coisas simplesmente para se sentir aceito. E você às vezes nem gosta disso. Nós reencarnamos, ou seja, reentramos no corpo que tem um nome de carne, por isso que reencarnamos, reentramos nessa dimensão, e aqui a matéria desse corpo, desse veículo de manifestação, tem o nome de carne. Reencarnamos. Depois nós saímos desse veículo, desencarnamos. Então reencarnamos em determinado espaço-tempo de uma sociedade já constituída e agregamos à nossa personalidade, desde a infância, os hábitos mentais da sociedade. Se você analisar, por exemplo, o Brasil de hoje e o Brasil de 100 anos atrás, parece que são dois mundos separados, né? Então o espaço-tempo que você é inserido, ele é específico daquele momento que você está vivendo naquela dimensão, né? No caso, no mundo físico. E daqueles hábitos daquela sociedade, né? Só olhar as roupas, alimentação, costumes, questão de igualdade de gênero e tudo mais. Machismo, feminismo, preconceitos, violência, escravidão, tudo, né? De 100 anos atrás e agora, e 200, e 300, e 400, e 500, e 1000 anos. Então, quando nós entramos, nós vamos aprender determinados, né, hábitos e costumes daquela sociedade que vão te ensinar como viver. E como que a sociedade está? A grande maioria adormecida, né? Até segue uma religião, até fala que acredita em Deus, até fala que acredita em imortalidade da alma, porque independente da religião a pessoa acredita que vai para algum lugar, então acredita na imortalidade, até fala, mas e aí o dia a dia? O dia a dia é de um ateu materialista, é a grande maioria, né? Vender a saúde para acumular riqueza, dar mais valor ao materialismo, ao egoísmo, à vaidade, aos vícios, seguir o que eu falei, né? A pessoa vê aquela pessoa feliz no Instagram, vai lá e tenta copiar, não usa um raciocínio crítico, né? E aí você vive de uma forma robótica,
A alimentação é sexta-feira, sextou. Tem que comer até passar mal, tem que beber até passar mal, né? Senão eu não aproveitei a sexta-feira. Tem que usar droga, tem que fazer isso, aquilo, né? Tem uma maioria aí que ainda segue isso. Se você não tomar cuidado, claro, quando a gente fala de algo muito que chama muita atenção, você fala, não, mas isso não, tá, mas e as pequenas coisas mesmo, a gente tem que prestar atenção. Como é que estão os hábitos diários? Oração, meditação, evangelho no lar, leitura edificante. Nós precisamos disso, né? A verdadeira oração, meditação e pensamento crítico são estágios mentais de difícil alcance. Exige o constante treinamento do uso da vontade. É degrau a degrau. É muito difícil. Reforma íntima é muito difícil. E reforma íntima está ligado diretamente ao desenvolvimento da mente, do poder mental, do uso da vontade. É difícil. Nós estruturamos, eu já expliquei para vocês em outras aulas, né? Nós estruturamos a nossa vida mental com pilares envolvendo buscas de prazeres, de compensações, né? Então eu trabalhei muito o dia inteiro, eu chegar em casa, tomar uma cerveja. Estou criando um pilar que vai me dar uma sustentação mental. Se eu repetir isso durante muito tempo, esse pilar vai se tornar muito forte. E tem toda uma estrutura mental em cima. Se eu simplesmente retiro ele, eu derrubo essa estrutura mental. Então eu tenho que vir e colocar um outro pilar, né? E aí entra os hábitos saudáveis, né? O exercício físico, a meditação, a leitura, o desenvolvimento dos dons do espírito, né? A música, a arte, a oração. Você tem que colocar outras coisas para que assim você tenha estruturas mentais que vão te dar sustentação, né, no desenvolvimento dos seus raciocínios. E isso exige o uso da vontade. É muito difícil. Não é fácil. Por isso, tome muito cuidado no desenvolvimento de um hábito, de um vício. Porque depois que você desenvolveu um vício, um hábito, um vício, né? Um vício ligado a um hábito, ou seja, aquele vício que todo dia você alimenta ele, olha, você vai precisar de uma força gigantesca para superar esse vício, porque você criou uma estrutura mental, né? Você tem ele como um pilar de sustentação, né? De compensação. Então tome muito cuidado, seja alimentação, doce, seja o que for, cuidado com o vício. Se você alimentar ele, fica difícil. E se ele é vício, ele mexe nas suas estruturas espirituais, ou seja, mexe com o seu padrão vibratório. E aí, quando você vai fazer o desdobramento, é desagradável. Tá vendo como não dá para improvisar? É que eu vejo muito espírita, e eu vi a vida inteira, porque eu sou de família espírita, criticar o desdobramento para falar assim, desdobramento é mera curiosidade. A pessoa só está querendo alimentar a curiosidade do mundo espiritual. Não. Desdobramento é uma ferramenta intensa, poderosa de reforma íntima. Porque você começa a sentir o mundo espiritual, você começa a ter contato e começa a visualizar a importância da reforma íntima. Que aí você começa a ver, né? Vai ter um desdobramento desagradável e fala, epa, peraí, como é que está meu padrão vibratório? Né? A cada estímulo nós temos que raciocinar. Aceitar o estímulo ou repelir? É bom? Aceita. É ruim? Joga fora. Né? Você tem que raciocinar. Isso é o uso da vontade. Como todos nós somos espíritos imperfeitos, eu sou, né? Não sei se tem algum... O pessoal no centro sabe que eu faço essa brincadeira. Não leve a mal. Mas não sei se tem algum espírito de luz assistindo, né? Normalmente não, né? Somos todos imperfeitos. Estamos todos aqui para trabalhar nossas imperfeições. Eu tenho inúmeras. No livro eu narro algumas coisas.
Então, como estamos todos, né, tentando aprender a utilizar a vontade, eu me incluo nisso, a técnica da saturação mental auxilia muito. Auxilia bastante, ela ajuda muito. Ela é muito simples. Durante o dia você lê livros, você vê vídeos, você ouve áudios, vários dias, né? E durante o dia também. Específico do dia que você vai treinar. Mas você pode colocar isso numa rotina de vida. Tudo sobre desdobramento e projeção da consciência. Você vai lá ver os vídeos do Saulo, que é espiritualista, mas fala bastante coisa de desdobramento, do Wagner Borges, do Valdo Vieira, lê livro, lê o meu livro, vê meus vídeos, vê o mecanismo da mediunidade. Você satura a sua mente do conteúdo. Né? Você sempre está em acesso, acessando conteúdos ligados ao desdobramento, à projeção da consciência, mesmo que seja em outras escolas, porque no Espiritismo tem pouco conteúdo sobre o desdobramento consciente, mas você vai lá, lê o livro dos Espíritos, lê o livro dos Médiuns, lê nos domínios da mediunidade, mecanismos da mediunidade, diretrizes de segurança do Divaldo. Você vai lá, lê André Luiz, em toda a coleção André Luiz ele fala do desdobramento. A coleção inteira do André Luiz fala de desdobramento. Então você fica saturando a sua mente de informações sobre o desdobramento, sobre a projeção. E aí também, ao longo do dia, você fica fazendo autoafirmações. Hoje à noite eu vou me desdobrar. Essa noite, quando eu for dormir, eu vou fazer a projeção. Essa noite eu vou sonhar lucidamente. Essa noite eu vou realizar o desdobramento. Você fica saturando a sua mente dessa informação. Isso vai saturando o seu inconsciente. Isso vai auxiliar nos estímulos. Lembra? Estímulos aqui vem do inconsciente para o consciente. Então você vai estar saturando o seu inconsciente de informações sobre o desdobramento. Você pode dizer mentalmente: essa noite irei me projetar. Hoje sairei conscientemente do corpo físico e vou conhecer o mundo espiritual. Vou conseguir fazer o desdobramento consciente. Sou um espírito imortal e consigo sair do corpo físico conscientemente. E qualquer outra autoafirmação, né? Quando eu estiver em desdobramento, eu vou lembrar de aplicar as técnicas. Quando eu estiver em desdobramento, eu vou lembrar de, por exemplo, passar a mão no chão e sim ter a sensação tátil que auxilia o cérebro físico a absorver o conhecimento que foi os fatos vivenciados em desdobramento no cérebro espiritual. Então você vai absorver isso. Então você vai fazendo autoafirmações. Autoafirmações ajudam numa espécie de reprogramação mental, porque você satura o inconsciente. Quando você satura o inconsciente, você cria esses caminhos, abre esses canais. Então aí no momento do treino, após mais exercício, quando perceber, aí você está lá, deitou na cama, fez a respiração, está calmo, relaxou, vai começar a fez alguns exercícios, algumas técnicas, que vai começar a se preparar, começa a perceber, inclusive, que a frequência mental já está entrando em alfa, está começando a dar sono, está relaxando. Você começa a repetir autoafirmações: eu vou me desdobrar, eu vou me desdobrar, eu vou me projetar, eu vou me projetar. Você fica repetindo, em vez de ficar alimentando pensamentos, raciocinando sobre o trabalho, sobre a vida, tudo que te dá insônia, você fica fazendo autoafirmações, saturando a sua mente. E conforme vai entorpecendo a mente, de beta vai indo para alfa, começa a entrar em teta. Quando estiver dormindo, já está em teta. Então, quando estiver entrando em alfa profundo, você vai perceber que está repetindo a frase, de repente vê uma imagem onírica, nada a ver. É interessante isso. Eu acho muito legal. Isso eu acho muito legal. Eu acho muito legal quando você acorda e começa a lembrar as lembranças, o sonho ou o desdobramento de trás para frente. Lembrar isso de trás para frente eu acho um barato.
Aí que você fala, eu estava lá em tal lugar, opa, mas aí nesse tal lugar estava em outra coisa, aí você vai, que a pessoa fala, o sonho só tem um segundo, é a primeira lembrança. Mas se você começar a aplicar a técnica de rememorar, você vai puxando, quando você vê, você lembrou de muita coisa. Se for desdobramento efetivamente, então aí você vai lembrar de muita coisa mesmo. Mas enfim, é o que eu estava falando, é muito interessante essa fase, né, que você está ali em beta, entrou em alfa, está, né, aprofundando em alfa, começam as imagens oníricas, você continua reafirmando o desejo do desdobramento, vai misturando, até que de repente, em razão da saturação mental que você causou, do desejo, né, da indução, do desejo, da vontade, do comando mental que você ficou dando, porque quando você fica dando um comando mental, você está determinando os seus corpos de manifestação físico, espiritual, mental, o que fazer. São células, princípios de inteligência que você está coordenando. Nós coordenamos esse micro-universo, que são os nossos corpos e o nosso espírito. Então nós temos um micro-universo, né? Então esse comando mental você fica repetindo até que, e aí é algo interessantíssimo, quem já vivenciou, a consciência volta e você está fazendo a decolagem, você está saindo do corpo físico de forma consciente. E a sensação da decolagem ela é única, né? Não tem como descrevê-la, você simplesmente sai voando do corpo físico. Quem já teve experiência quase morte, quem já entrou em coma, também descreve. Mas com desdobramento você faz isso. A decolagem, né, provocada. Muitas vezes você vai participar de um desdobramento que o seu guia espiritual te tirou do corpo. Então a sua consciência já pode surgir em algum lugar. Mas essa que você provoca, do jeito que nós estamos estudando agora, você vai fazer a decolagem. Então, com a técnica da saturação mental, antes de iniciar o desdobramento, você pode começar a sonhar com as projeções. Por quê? Como você começa a saturar muito a sua mente, você também mexe com o seu inconsciente, com as imagens oníricas. O que são imagens oníricas? É o que você criou. Estou lá sonhando que eu estou jogando no final da Copa do Mundo. Obviamente eu não estava em desdobramento jogando a final da Copa do Mundo em alguma dimensão. Eu estou sonhando, imaginando. Minha mente está criando. Assisto um filme que me impressiona, eu durmo e sonho com o filme. Imagem onírica. Então quando começa a saturação mental sobre o desdobramento, você pode começar a sonhar com o desdobramento. Ou seja, você começa a sonhar que você se desdobrou. Oniricamente, imaginar. Só que tanto Wagner Borges quanto o Valdo Vieira, né, os estudiosos, eles ensinam o quê? Que quando a mente começa a sonhar com desdobramento, é um passo, né, anterior ao desdobramento. Daqui a pouco você já vai estar fazendo o desdobramento semiconsciente, que é você fazer o desdobramento, lembrar de partes do que você vivenciou. Você começa a condicionar a sua mente, a educá-la a realizar o desdobramento e relembrar quando volta para o corpo físico. Então você sonhar que desdobrou é o primeiro passo. Depois você vai começar, e nós estudamos isso já no início do livro, a diferenciar o desdobramento semiconsciente do sonho onírico. E aí vão entrar as técnicas do tátil e tudo mais, né? Então você vai começando a diferenciar. Porque o desdobramento consciente, lúcido, pleno, você não tem dúvida, né? Você está tão consciente quanto agora eu estou falando com vocês. E é normal você voltar para o corpo, abrir o olho, o coração está acelerado da junção dos corpos e você lembra de tudo com nitidez impressionante, né? Eu tenho desdobramentos que eu fiz com 12, com 13 anos, que eu lembro até hoje, né? Eu lembro minha vida inteira de alguns desdobramentos lúcidos, tal grau de lucidez. O problema da lembrança é o semiconsciente, quando você mistura imagens oníricas com lembranças de um desdobramento. Aí você tem que saber separar o que foi onírico e o que foi desdobramento.
Mas enfim, quando você começa a sonhar, é o primeiro passo para você começar a fazer o desdobramento. E aí vai entrar, por exemplo, sensação tátil, para você diferenciar, porque você pode sonhar com o desdobramento e logo em seguida fazer o desdobramento. Aí você vai ter que saber diferenciar um do outro. Intensidade, né? O desdobramento, ele é muito intenso. Você vai sentir emoções, você vai sentir desejos, emoções, sentimentos, é muito forte, né? Por exemplo, você encontra um ente querido, a saudade muito intensa, um abraço, um beijo nesse ente querido, você vai lembrar disso tudo, né? E você vai acordar e vai ou a saudade muito grande, ou a felicidade muito grande, ou uma paz muito grande. Tudo isso te ajuda a diferenciar de um sonho onírico, né? Isso tudo é um desdobramento. No desdobramento você decide o que fazer, você conversa, você age. Em um sonho você assiste, como se fosse um filme. Um desdobramento ele é lógico, não é? Como eu falei para vocês. Me encontrei com a minha avó que desencarnou, nós estávamos em uma palestra, nós sentamos um ao lado do outro, conversamos, eu fui visitá-la na colônia onde ela está, ela me apresentou a casa dela. É lógico, é racional. Estou dentro de um filme, estou numa Copa do Mundo, estou sonhando com monstros, dinossauros, é ilógico, né? Então não vai ser desdobramento. Então você vai aprendendo a diferenciar. Mas fica a mensagem que a técnica da saturação mental ela vai causar sonhos oníricos de desdobramento. Só que é um passo para começar a ter o desdobramento. E aí que você vai começar a diferenciar. E depois o próximo passo é de começar a ter o desdobramento lúcido, realizando todas essas técnicas. E semana que vem nós vamos estudar um pouco mais dos estados mentais para ficar bem claro essa diferença. Eu tenho o livro Lições dos Mensageiros. Vou passar aqui, ó. Aí, ó. Lições dos Mensageiros. E que eu trabalho com 3 espíritos, o Antônio me ajuda no estudo do André Luiz. E tem o Lições do Nosso Lar e o Lições dos Mensageiros, que a gente traz um resumo explicando capítulo por capítulo, passagem por passagem. Quem tiver interesse, presta atenção que lá no Lições dos Mensageiros falam de segunda morte, armas. Caixa, boa noite, não consigo fazer, durmo direto, não lembro de nada. Tem que estudar as técnicas e aplicar. Denise, Breno, que livro espírita poderia se ler antes de dormir para um sono tranquilo? Qualquer romance, né, leve, gostoso, livros de mensagens, o próprio Evangelho, né? Não pode ler um livro que te cause muita emoção, que aí você fica muito acordado, né? Tem que ser algo que seja uma leitura mais passiva, que você vai lendo e o sono chega, né? Então, por exemplo, você começa a ler o Evangelho, você vai acalmando, tá lendo palavras bonitas, vibrando positivo, sintonizando com Deus, com Jesus. Dificilmente a pessoa lendo o Evangelho à noite não vai ter sono, na cama, né? Aquela formação cabana, né? Você deita e fica assim. Dificilmente você não vai ter sono, né? Mas qualquer outro livro bom, tem que ser algo bom. Não vai ler livro sobre obsessão, um livro pesado, que você não vai ficar bem. Tem que ser livros, né? Pode ser livros de reforma íntima, algo positivo. Só para passar que eu falei dos meus livros, os meus livros eu dou lucro para ONG Semear Marília. Eleusa, Breno, meu grupo Espírito de Cura, trabalhamos muito com desdobramento, com auxílio de aplicação de energias à distância. É isso aí, é muito importante. Sandra, como explicar essa questão do desdobramento para os outros? A maioria conversa sempre fala que não devo induzir, é muito perigoso, não posso voltar. Não. Se você fizer do jeito que está estudando no curso, né? Elevando padrão, orando, meditando, evangelho no lar, controlando os vícios,
com a intenção de evoluir, de prestar socorro, de crescer, de se desenvolver, o desdobramento não é perigoso. Até porque o que todo mundo tem que entender é que todo mundo já faz o desdobramento. Todo mundo desdobra, gente. Às vezes vão dormir e desdobra. Nós estamos estudando como desenvolver a mente para se lembrar do desdobramento ou ainda ter a capacidade psíquica de causar o desdobramento consciente, tá? Isso é uma coisa. O desdobramento inconsciente todos nós fazemos todas as noites, estudando ou não estudando, sendo católico, evangélico, materialista, ateu, espírita. No momento do sono, as amarras que prendem ao corpo físico, elas ficam mais soltas. E a mente naturalmente se desprende e naturalmente causa o desdobramento. Então a pessoa ela se desdobra e é muito comum inclusive ficar desdobrada do lado do corpo físico. É muito comum desdobramento e, por exemplo, a pessoa tem um vício, a pessoa tem um pensamento reiterado em outra pessoa, em um lugar. Eu passei uma infância em um local. É normal você ir lá, em desdobramento. Aí você volta ao corpo físico e não lembra de nada. Você fez desdobramento inconsciente. Então essa afirmação de que é perigoso, ela não tem sentido porque todo mundo faz, né? Nós estamos estudando como relembrar melhor o desdobramento e como causá-lo, né? Não ficar apenas refém do desdobramento inconsciente. Mas todo mundo faz. Qual que é o desdobramento perigoso? Aquele feito com fins negativos. Vamos desdobrar para espiar o vizinho, vamos desdobrar para espionar, O Valdo Vieira narra até que tem jogos de espionagens ligados, jogos de espionagem ligados a desdobramento, Isso aí é fins, fins frívolos, fins negativos. Aí obviamente você está vibrando, vamos desdobrar para obsediar alguém. Você está vibrando uma energia horrível, Então, claro que aí você vai estar em sintonia com espíritos infelizes. E claro que aí, quando você acordar, você vai absorver toda essa energia negativa. Mas isso também já ocorre no desdobramento consciente. Então, a pessoa que não faz oração, meditação, evangelho no lar, tem hábitos saudáveis, entrega ao vício, ela vai dormir, faz desdobramento consciente, fica em companhia de espíritos infelizes e absorve essa energia tanto quanto aquela outra que faz o desdobramento consciente. Entendeu? Desdobramento todo mundo faz, é uma das leis da natureza, não tem o que fazer não. Então, essa tese que o desdobramento é perigoso, feito de forma... Ele é tão perigoso quanto você não estudar e não fazer. É perigoso viver sem estar em sintonia com os amigos espirituais. É perigoso viver sem buscar a sintonia com Deus. É perigoso viver sem buscar a sintonia com Jesus, com os espíritos superiores, ter uma vida materialista, entrega aos vícios. Aí você já está em perigo. Aí o desdobramento é só uma coisa. Você já está em perigo já. Rosário, posso treinar desdobramento assim que acordar? Pode, você pode treinar desdobramento em qualquer momento. Uma atividade mental. O Danilo comer carne, tá? Imagina que você está falando que eu não entendi se você largou ou quer largar, que eu tô lendo as mensagens aqui e acabo me perdendo. Tá, que você também é carnívoro. Entendi. O Renato, Breno, pode acontecer de que estamos trabalhando no plano espiritual e essa consciência atual material pode não saber, depois se atrapalharia. Ou seja, você vai trabalhar lá. É possível sim. E nesse caso, normalmente é o chamado desdobramento sonambúlico, em que você assume a sua personalidade anterior à reencarnação. Você tem uma consciência espiritual, uma consciência de onde você estava antes de reencarnar. E aí você volta para o corpo físico e não lembra de nada. Você atua, trabalha, participa lá, e não lembra de nada. Alguns médiuns do centro espírita que eu frequento já narraram. Falaram, Breno, hoje eu participei do desdobramento, você estava lá. Eu não lembrei de nada.
Em reuniões mediúnicas já participei. O médico falou: você foi em tal lugar, fez tal coisa, tal coisa. Eu falei: não lembro. Sei como sei que me desdobrei, mas meu grau de consciência era o sonambúlico, então não lembro o que aconteceu. Então pode acontecer sim. Pode acontecer de você voltar, os amigos espirituais apagarem a sua lembrança porque não te faria bem. Por isso que a gente tem que confiar nos amigos espirituais. Eles sabem o que vai te fazer bem e o que não vai te fazer bem. Então a gente desenvolve a nossa capacidade psíquica, a gente treina, a gente se dispõe a fazer o bem, a gente faz a reforma índia, a gente eleva o padrão vibratório, mas confia no amigo espiritual. Ele sabe o que é melhor para nós. Então é isso, pessoal. Agradeço aí a participação intensa. Foi muito legal bater papo com vocês, explicar, né, e bater papo. Meus contatos estão aí. Quem quiser mandar mensagem pode conversar. E semana que vem a gente continua. Amanhã nós vamos estudar Nosso Lar. A Kátia perguntando se tem os vídeos. Tem lá no canal do YouTube. E o Breno Costa. Tem todos os vídeos lá desde a primeira aula. Tá bom? A Fábia, obrigado. Eu que agradeço a participação de todos. E semana que vem, aliás, amanhã a gente estuda o Nosso Lar. E depois semana que vem a gente volta a estudar desdobramento. Isso, Kátia. Tem lá no YouTube. Você pode entrar lá, tá? E aqui toda segunda-feira tem a aula do desdobramento consciente. Nós já estamos quase acabando o livro, mas lá no YouTube tem tudo. Então é isso, pessoal. Obrigado por tudo. Boa noite. Se cuidem, que o Brasil está passando por uma fase difícil. Esse é o pior momento, inclusive espiritual, né? Então vamos vigiar em todos os sentidos. E se cuidar e ajudar o país e os governantes orando para eles. Obrigado, abraços e até amanhã.